Vamos agora para mais um conteúdo na disciplina de História, onde nós vamos falar e retratar um pouquinho sobre o nosso conteúdo anterior, que foram as capitanias hereditárias, onde nós percebemos lá que teve o processo, né, da cana-de-açúcar, da monocultura da cana-de-açúcar, teve a divisão do nosso Brasil em 15 lotes, cada um tinha o seu donatário. Os donatários eles tinham direitos e tinham deveres a ser cumpridos. E, na verdade, os donatários eles tinham o direito de desenvolver a terra, o dever, né? Desenvolver, morar, cuidar, proteger. E tinha também os seus deveres, seus direitos de cobrar impostos. Ele também poderia entregar as terras para qualquer outras pessoas para ajudar o desenvolvimento daquele lote, daquela capitania. E eles teriam um recurso, o recurso que eles tinham que usar eram os seus próprios recursos. E aí a gente soube que não deu certo por conta da distância de Portugal para o Brasil, dessa comunicação com o rei, a falta do dinheiro dos donatários, a falta de mão de obra, pois os índios não queriam trabalhar como escravos, os ataques também indígenas, né, que eles atacavam mediante a sua situação. E aí o rei de Portugal implanta, né, decide implantar um novo sistema, uma nova forma de governar o nosso país. E aí ele traz o governo geral, onde ele vai entregar o nosso país para um governador, esse chamado governador geral, pois ele vai tomar conta de todas as capitanias, a centralização do poder estará nas mãos dele, e ele tem algumas obrigações: proteger contra os ataques estrangeiros. Os franceses continuavam a contrabandear o pau-brasil. E o rei decide implantar o governo geral. Vamos embora aqui? Então, vocês vão estar acompanhando essa página do livro de vocês. Vamos acompanhar essa leitura na página 157 até a página 160. É o nosso conteúdo de hoje, falando sobre o governo geral. Bora aqui. Com a descentralização administrativa da colônia, pois não tinha essa centralização, não existia, porque cada um mandava no seu território, nos seus lotes. Com a descentralização administrativa da colônia, causada pelas falhas no sistema de capitanias hereditárias, por conta da autonomia que cada donatário tinha em administrar suas terras. Cada um liderava os seus lotes da forma que queria, com os seus próprios recursos financeiros. Só que, preocupando-se apenas com as suas necessidades e esquecendo do desenvolvimento do Brasil colônia na sua totalidade, Portugal acabou não tendo o retorno que ele esperava no povoamento e desenvolvimento econômico da colônia. Sendo assim, Portugal optou por implementar um outro sistema de administração, oposto ao que tinha nas capitanias hereditárias, pois o poder centralizaria nas mãos do governador geral. E aí ele vai criar o governo geral, passando daí a centralizar o governo de todas as colônias nas mãos de um representante direto do rei, recebendo o título de governador geral. Por algum tempo, ainda existiram
as capitanias hereditárias, ou seja, as capitanias hereditárias não terminou por conta do governo geral. Ela continuou, só que esse poder estaria nas mãos do governador, o poder de liderança. Então, as capitanias existiram para estimular a ocupação do território. Precisaria estar ocupada. O governo geral, ele foi instituído por um regimento que detalhava as funções do governador geral, que a partir de 1720, aí ele traz aqui, um ano 1720, onde esse governo geral foi modificado. O Brasil foi dividido em 2 pedaços, parte norte e parte sul, onde ele teve 2 governadores, governador norte, governador sul. E esses governadores, na época, em 1720, ele recebeu o título de vice-rei, que era uma pessoa escolhida pelo próprio rei para representá-lo. Esse sistema de governo permaneceu durante quase todo o período em que o Brasil foi colônia. O que é Brasil colônia? Ele recebia a ordem de Portugal, do rei de Portugal, do outro lado do oceano, até que por uma questão política, a família real teve que vir para o Brasil, e aí o Brasil deixa de receber o nome de Brasil colônia para receber o nome de Brasil, Reino Unido de Portugal e Algarves, com a chegada da família real. Agora vamos aqui para uma organização do governador geral. Fique atento. Os primeiros governadores gerais foram Tomé de Souza. Seu governo durou de 1549 a 1553. Tivemos também o segundo governador, Duarte da Costa. Seu governo durou de 1553 a 1558. E o terceiro, Mendes Sá. Seu governo durou de 1558 a 1572. Mais de 15 anos, né? Esses governos tinham como objetivo específico enfrentar os invasores estrangeiros. A França ainda continuava contrabandeando para o Brasil. Eles também tinham que fundar vilas para garantir a posse do território a Portugal, para controlar os indígenas, fosse pela catequese, que era catequizar os índios, trazer esses índios, tirar eles da religião politeísta para o catolicismo. Ele tinha uma aliança ou luta. O governo era composto por mais 3 pessoas, além do governador. Ele tinha o provedor-mor. Essa pessoa que iria ajudar o governador ficaria responsável pelas finanças, recolhida dos impostos, né? E todo o dinheiro que rolasse nesse movimento. O ouvidor-mor, que era responsável pela justiça, e o capitão-mor, responsável pela defesa, principalmente em especial do litoral brasileiro, que era onde chegavam os invasores. Vamos aqui conhecer esses governadores. O primeiro governador geral foi Tomé de Souza. Ele governou o nosso país em 1549 até 1553. Ele trouxe consigo pessoas de sua confiança para cuidar da fiscalização. Aí vem os provedor, o capitão, o ouvidor, para cuidar da justiça, da economia colonial. Também vieram com
Tomé de Souza militares para defender a colônia e padres sobre as ordens de Manuel da Nóbrega. Esses ficaram com a responsabilidade de catequizar os índios para, por meio da doutrina cristã, outorgar e poder de Portugal. Tais ações se relacionavam com a situação política pela qual a Europa estava, que era o absolutismo, que era uma crença de que apenas uma pessoa deveria ter todos os poderes do governo. A esquadra de Tomé de Souza também trouxe carpinteiros e pedreiros para cuidar das novas construções, já que eles tinham que construir as vilas. Foram trazidos também 600 degredados. Eram pessoas que tinham lá em Portugal, ele estava condenado por um crime, então essas pessoas vieram para trabalhar, até por conta que eles eram condenados. A sede do governo geral foi erguida na capitania de Bahia de Todos os Santos. A nova cidade foi chamada de Salvador. Então, olha quando nossa cidade foi fundada, tornando-se aí a primeira capital do Brasil em 1549. Aí, esse foi o comando do governador Tomé de Souza. Então, bora ver aqui, ó. Vamos continuar nossa leitura. Como se tratou do primeiro governo geral, muitas ações foram realizadas, instalações das câmaras municipais, formados pelos homens bons, ou seja, os donos das terras, integrantes de milícias e do clero. Formação do primeiro bispado, primeiro bispo. Ele também, Tomé de Souza, introduziu aqui no Brasil a criação de gado. Também teve a construção de vários engenhos. Embora a maior parte dos donatários das capitanias não tenha se oposto ao governo de Tomé de Souza, alguns não aceitavam a sua autoridade, especialmente quem estava conseguindo desenvolver a capitania, como era o caso de Diego, Duarte Coelho, que comandava a capitania de Pernambuco, que foi uma das que fizeram sucesso, que tiveram a prosperidade, que prosperou. Foi a capitania de Pernambuco e de São Vicente, comandado por Martim Afonso de Souza. Então, o Duarte Coelho queria ter a sua liderança ainda continuada na sua capitania. Os governos gerais que se seguiram mantiveram e expandiram ações para atingir os objetivos dessa forma de governo: intensificar a defesa, explorar a terra e enfrentaram muitos conflitos com os indígenas que lutaram pelas terras que estavam sendo tomadas das mãos deles, dos índios. E os invasores, que também queriam explorar as riquezas da colônia. Jesuítas, que se opunham à escravidão indígena, além de conflitos com os colonos. E o segundo governo? O segundo governo foi com Duarte da Costa. Durante o segundo governo geral de Duarte da Costa, que durou de 1553 a 1558, houve uma expansão, um aumento de trabalho de catequização dos jesuítas, que chegaram a fundar em São Paulo, cuja vila formada em seu entorno
deu origem à atual cidade de São Paulo, cidade. Seu governo foi abalado pelo enfrentamento da invasão francesa, ocorrido no território onde atualmente se localiza a cidade do Rio de Janeiro, local onde chegaram a fundar uma colônia francesa. Olha aí para os franceses, foi a chamada França Antártica, que nós iremos falar dessa invasão no nosso próximo assunto, sobre as invasões francesas. E nós trazemos agora o terceiro governador geral do Brasil, que foi o governador Mendes Sá. Mendes Sá governou em 1558 a 1572, contando com a ajuda do seu sobrinho Estácio de Sá. O governador-geral enfrentou as invasões francesas, aliando-se aos tamoios indígenas, inimigos dos maracajás. Como foi isso para o que aconteceu? Os índios estavam insatisfeitos com a posição de ser escravo, né? Trabalhar na terra, uma terra que eles eram donos. A igreja entrou na situação de catequizar, ter um meio de comunicação entre eles, mas alguns deles se tornou arredio, invadiam, lutavam e brigavam contra os portugueses. Quando os franceses vieram para cá, sobre a condição de invasor, eles tiveram contato com os índios através do escambo, que era a troca de mercadoria, e eles começaram a se comunicar. Aí houve a união dos indígenas com os franceses para lutarem contra os portugueses. Vamos lá completar aqui a leitura. Que tinham os maracajás, que tinham se aliado aos franceses, olha, chegando a fundar a cidade do Rio de Janeiro em 1565. No entanto, também foi no governo de Mendes Sá que muitos povos indígenas, olha, foram exterminados com o apoio de indígenas aliados, devido à reação contra a ocupação portuguesa das suas terras. Então, no governo de Mendes Sá, houve uma grande quantidade de mortes dos índios. Esse foi o governo de Mendes Sá. O saldo desses governos foi a consolidação da dominação portuguesa, o aumento de adeptos à religião católica através da catequese dos jesuítas, a contenção de revoltas dos colonos, o extermínio de diversos povos indígenas e o desenvolvimento da agricultura e o estímulo do tráfico de escravos africanos. Então esse é o saldo que trouxe essa nova forma de governo. Muitos índios foram exterminados, foram mortos. Houve uma implantação da agricultura. Vimos lá que Tomé de Souza, ele criou também a pecuária, né, com a criação de gado, e também veio com a falta da mão de obra indígena, houve o estímulo de se fazer o tráfico de escravos africanos. Tudo ok? Então isso foi que aconteceu com o nossa nova forma de governar o nosso país através do governo geral, onde o rei escolhia os seus governadores. Esses homens da confiança do rei passou a ser chamado de governador geral. Essa forma de governo foi até
o ano de 1808, 1549, 48, né, quando foi implantado, até 1808, quando a família real chega ao Brasil e aí acaba tomando conta. O rei de Portugal está no Brasil para ditar as suas regras. Daí o Brasil deixou de ser Brasil colônia para ser Reino Unido de Portugal e Algarves. Tudo ok, gente? Então essa é mais uma forma de governo que a gente vai estar falando sobre algumas invasões francesas até a chegada da família real. Um grande beijo para vocês, bons estudos!